E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos começar mais um resumão do Oft Review. Hoje a gente vai falar sobre ortopatia tireoidiana, tá? Esse é o resumo da aula de ortopatia tireoidiana. E a gente viu que no começo da aula a gente chamou um pouquinho de atenção para a parte epidemiológica da doença. Porque essa é uma doença, pessoal, que ela ocupa um lugar muito especial, tá? Ela é a principal doença causadora de proptose em adultos, seja a proptose unilateral, seja a proptose bilateral, seja ela simétrica ou assimétrica, a sua principal hipótese diante de um adulto com proptose, com exoftalmo, é a doença ocular tireoidiana. Tá? Além disso, ela é a principal causa de retração palpebral. Tá? Então, ela tem essas duas características que você tem que guardar da epidemiologia. Além do mais, é fundamental você entender em que população ela é mais frequente, né, e em que população ela é mais grave. Ela é muito mais frequente em mulheres jovens, né, seguindo aí a epidemiologia da doença de Graves, tá? E é muito mais grave nos homens mais idosos, tá bom? Além disso, o que sempre cai em prova, todo ano vai cair, e que vocês têm que gravar na parte de epidemiologia dessa doença? Três elementos, pessoal, três elementos. O primeiro é o tabagismo. Olha só, um paciente que tem doença de Graves e é tabagista, ele tem 7 vezes mais chance de desenvolver a doença ocular tireoidiana. E, em geral, nesses pacientes, a doença ocular tireoidiana ela é mais grave, tá bom? Além desse fator, outro que você tem que aprender é a piora da doença ocular tireoidiana após o tratamento da tireoide com iodo radioativo. Você pode ter um agravamento da doença. E um outro elemento aqui da epidemiologia que sempre cai e que pega muita gente é entender que a doença ocular tireoidiana ela tem um curso clínico laboratorial independente da doença sistêmica. Como assim? Olha só, você pode ter um paciente com hipotireoidismo e doença ocular tireoidiana, com doença de Hashimoto. E doença ocular tireoidiana não tem problema. Não tem a obrigatoriedade de você ter hipertireoidismo e doença ocular tireoidiana. Você pode ter o contrário. É raro, é a exceção, mas a gente sabe que o concurso ele gosta de cobrar a exceção, realmente. Então, de epidemiologia, é isso que você tem que saber. Da parte de patogênese, é entender aquele conceito de autoanticorpos e antígenos comuns. Como assim, Daniel? O corpo desses pacientes, eles produzem os autoanticorpos contra a tireoide, mas existe um certo mimetismo aí. E aí esses anticorpos começam a atacar também a órbita, vários tecidos da órbita, como, por exemplo, os músculos, a gordura orbitária, a periórbita, mas se você pudesse elencar um grande alvo, você vai dizer assim, o grande alvo da orbitopatia distireoidiana, um grande alvo da orbitopatia de Graves é justamente o fibroblasto. E a depender aí da evolução desse fibroblasto, a depender do curso clínico que essa inflamação do fibroblasto vai seguir, você vai ter os subtipos da doença, tá bom? É importante a gente entender que você vai ter infiltração, infiltrado inflamatório, você vai ter edema por conta da inflamação, esses fibroblastos vão produzir glicosaminoglicanos que vão, de certa forma, aumentar o aporte hídrico ali naquele local, e você sabe, né, a gente viu na aula de bases que a órbita ela tem 30 ml de volume. Você vai ter, então, um aumento desse conteúdo orbitário e, por isso, a proptose, a exoftalmia, que é tão característica da doença. Mas é importante, então, nós entendermos que esse fibroblasto é ativado pelos fatores inflamatórios, vai acabar levando o paciente para dois subtipos principais, dois subtipos clínicos principais. O subtipo 1, que é característico lá da mulher jovem, tá? É o mais comum na mulher jovem, com menos inflamação, 2/3 dos casos, em que você vê aqui a tomografia computadorizada com os músculos preservados e uma quantidade de gordura orbitária elevada. Perceba que, por não ter lesão muscular, eu não vou ter aqui as complicações características do acometimento muscular na orbitopatia de Graves. Então, esses pacientes, em geral, evoluem de uma forma muito mais satisfatória, tá? São de melhor prognóstico. É diferente do outro subtipo em que você tem um acometimento muscular predominantemente. E aí entra a história lá da epidemiologia, mais grave em homem idoso. Então, homem idoso, o olho mais inflamado. Olha só a tomografia de órbita do paciente, olha o tamanho do músculo. Né? Então, esses pacientes vão ter complicações relacionadas ao acometimento muscular. Né? O estrabismo restritivo, vai ter a neuropatia óptica compressiva, ou seja, é fácil de entender que esse grupo vai ser um grupo de pior prognóstico.
E aqui, pessoal, eu chamo a atenção para um achado que, de vez ou outra, cai na sua prova, que é justamente o achado na tomografia do acometimento do ventre muscular, poupando o tendão. Poupa o tendão. É diferente, por exemplo, de uma doença, um pseudotumor orbitário, que você tem acometimento tanto de ventre muscular quanto de tendão, né? Fica tudo bagunçado na tomografia. É diferente. Então, de patogênese, aprende isso aí, pessoal. Tá? Na parte clínica, a gente vai lembrar daquela tétrade clássica, né? A tétrade que é composta por retração palpebral, exoftalmia, a miopatia restritiva em decorrência do acometimento dos músculos extraoculares e a neuropatia óptica compressiva, tá? Que é decorrente literalmente da compressão mecânica desses músculos acometidos ao nível do ápice orbitário, comprime o nervo óptico ali. E a gente tem que conversar um pouquinho, né, um breve resumo de cada um desses. Então, primeiramente, as incidências. Aí, o mais comum é a retração palpebral, 90%. E quando eu falo em retração palpebral, eu tenho que lembrar que ela está relacionada a vários epônimos. E aí, questão de prova gosta de epônimo. Então, lembrar do sinal de Kocher, que é o olhar assustado. Lembrar aí do sinal de Dalrymple, que é justamente a retração palpebral. Lembrar do scleral show. O que é o scleral show? Normalmente a gente não é para a gente ver a esclera do limbo superior e do limbo inferior. Por quê? Porque a pálpebra normal ela recobre essas regiões. Mas se você tem uma doença que causa retração palpebral, aí você vai ter o scleral show. E quem é que é a principal causa de retração palpebral que a gente já viu? É a orbitopatia de Graves. Existe também um sinal chamado de von Graf, que é o chamado lead lag palpebral. O que é isso? Você pedir para o seu paciente com orbitopatia tireoidiana olhar para baixo, o que vai acontecer? O olho vai e a pálpebra demora para seguir o movimento. E aí você tem um scleral show nesse momento. Tá? Fica muito mais fácil de observar isso no vídeo que nós mostramos na aula logo mais, né? Agora há pouco. Então, isso é que você tem que levar de retração palpebral. Quando a gente fala em exoftalmia é muito comum, mas é menos comum que a retração. Mas olha só, pessoal, 60% dos casos. E quando a gente fala em exoftalmia, a gente tem que lembrar de o que é exoftalmia. Não é só chegar e falar, o paciente tem exoftalmia. Não. É lembrar, pessoal, que nós temos os exoftalmômetros, que a medida, de acordo com o CBO, acima de 23, ou uma diferença de 2 milímetros entre os olhos, é que define o que é uma exoftalmia. E aí você tem que lembrar dos dois exoftalmômetros que nós temos, que é o exoftalmômetro de Hertel, que é muito bom, é o padrão ouro para a medida, é o mais reprodutível, porém ele é caro e ruim para crianças. E aí a prova já perguntou qual é o que é bom para crianças. Aí você vai lembrar que o bom para criança é o LUED, que parece mais uma réguazinha, né? Ele é barato e ele é bom para se usar em criança, é mais fácil medir, mas não te dá um valor padrão ouro, vamos dizer assim, tá bom? Então, pessoal, de exoftalmia é isso que você tem que lembrar. De miopatia restritiva, o que eu quero chamar a atenção para vocês, além da incidência que é relativamente alta, é lembrar que existe uma ordem aí, né, de acometimento muscular, existe uma ordem característica. Primeiro reto inferior acometido, depois reto medial, depois aí o reto superior e depois o reto lateral. Então, se aparecer na sua prova um paciente com exoftalmia, né, uma proptose, e aí o reto lateral acometido e os outros normais, opa, cuidado. É provável que não seja o Graves, já que existe uma característica, que é um acometimento preferencial, inicialmente de reto inferior, reto medial, superior e, por último, reto lateral. Então, lembrar disso para a sua prova. E aqui eu quero fazer um link com o conteúdo de córnea, o professor Bernardo vai falar disso mais na frente, mas é um link que as pessoas às vezes esquecem ou acabam estudando um pouco dissociado, que é justamente a ceratoconjuntivite limbar superior. Isso você vai ver em córnea. Mas vale a pena a gente já fazer esse link aqui, por quê? Porque 50% dos pacientes que têm ceratoconjuntivite limbar superior têm alteração tireoidiana. E isso foi perguntado em prova. Tem uma certa relação, tem uma correlação importante. Às vezes suspeita-se que essa região da pálpebra superior cause algum trauma mecânico, tem quem diga que seja autoimune, mas o que é importante você saber? Saber desta correlação e saber que esses pacientes cursam, então, com o que o nome da doença já fala, né? A ceratoconjuntivite limbar superior, que vocês observam nessa primeira imagem, tá? Cora com rosa bengala, isso aqui, pessoal. Esse excesso de conjuntiva, né, conjuntiva ocálase superior, e aí suspeita-se que esse excesso de conjuntiva cause algum trauma mecânico.
A reação papilar, lembra, não é folicular, é papilar, isso já foi questão de prova, então grava. E a presença dessa ceratite filamentar aqui, que é muito característico da doença, mas que na doença causada por lente de contato, você pode ter a ceratoconjuntivite limbar superior por lente de contato, nessa doença em específico você não tem muitos filamentos. Por incrível que pareça, isso foi questão de prova. Tá bom? E aí, pessoal, entendendo patogênese, entendendo a clínica, a gente pode partir para a conduta. E quando a gente fala em conduta, a gente tem que lembrar de como que é o curso da doença, né? Essa doença, pessoal, ela é dividida em dois momentos. A fase ativa, inflamatória ativa, que vai gerar a fase sequelar depois. A fase ativa, pessoal, você pode lançar mão de terapia medicamentosa, em especial corticoterapia, tá? Associado ou não com a radioterapia. Agora, após essa fase, você entra na fase de sequela. E na fase de sequela, a conduta é cirúrgica. Então, observe que interessante no gráfico que se você atuar precocemente, você tem uma fase sequelar mais leve. Você tem menos problemas para o seu paciente. Então, olha só, vamos dividir nossa conduta, né? Fase ativa, fase inflamatória e a fase sequelar. Na fase ativa, você tem as medidas gerais. Vamos fazer esse paciente parar de fumar, né? Vamos aí tomar medidas gerais como, por exemplo, reduzir a ingesta de sal para diminuir o edema periorbitário, elevar a cabeceira da cama para diminuir o edema periorbitário, colírio lubrificante, colírio anti-inflamatório não esteroidal, tá? Mas, pessoal, a doença ativa, a grande droga aqui na doença ativa é o uso do corticoide em dose imunossupressora com uma redução paulatina da dose. A gente sabe que em casos mais graves, como na neuropatia compressiva, esse corticoide vai ter que ser dado por via, né, venosa, pulsoterapia para o paciente. E você pode associar ou não a radioterapia. Cirurgia só em casos excepcionais nesse momento. Em geral, a cirurgia é reservada para a fase sequelar, que é a que nós vamos falar aqui agora. Tá? A fase sequelar visa corrigir o exoftalmo, visa corrigir aí aquele paciente que tem estrabismo por conta da miopatia restritiva, visa corrigir aí, por exemplo, a retração palpebral, as alterações estéticas da pálpebra decorrentes aí do tratamento ou mesmo da própria doença da optopatia distiroidiana, tá bom? Então, o que você tem que ter em mente é que aqui o tratamento é mais cirurgia. Em geral, o paciente já está no período aí de acalmia aí da doença, um período mais controlado da doença. Só que o que você tem que levar para a sua prova, pessoal, que aqui nesse caso, a cirurgia ela é uma cirurgia programada, não é um tratamento avulso das coisas, não. Você tem que primeiro tratar, olha só, imagina, você vai tratar a pálpebra do paciente, toda aquela delicadeza, e em seguida submeter ele a uma descompressão orbitária. Não faz sentido. Então você tem que seguir uma ordem, e a ordem ela é: primeiro, a cirurgia de descompressão orbitária para corrigir o exoftalmo. Depois disso, você vai partir para corrigir o estrabismo do seu paciente. E, por último, as alterações relacionadas à plástico ocular. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso resumão de optopatia distiroidiana e eu agradeço a atenção de vocês. Tá? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma sugestão aí na aula,